Confesso aos irmãos que essa semana foi bastante difícil escolher o texto, o tema da pregação. Confesso que eu pensei em muitas coisas. Pensei, será que eu prego um texto como outra semana qualquer? Não vou dizer qualquer, como se fosse qualquer coisa, mas como outra semana, que eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, e não é um texto diferente deles, mas é um dia de despedida, querendo ou não. Hoje era para ser o irmão Braulio que estaria pregando aqui hoje, mas eu pedi para ele a vez, disse, me dá essa honra, irmão, por favor. E ele bondosamente me cedeu a honra de hoje poder estar aqui pregando mais uma vez. E no meio de pensar em textos e folhear a Bíblia e pensar, eu comecei a pensar sobre o que eu poderia dizer à igreja que pudesse agregar à vida dos irmãos e que ao mesmo tempo fosse uma palavra de encorajamento para mim também e para nós como igreja como um todo. E antes de abrir a Bíblia em si, eu quero contar uma história para os irmãos. Eu não sei se eu já contei alguma vez, mas assim que eu comecei a conversar com a Gabi, depois de um tempo, a gente chegou a um momento que a gente disse, poxa, a gente tem que conversar mais uma vez pessoalmente, né? Porque o nosso namoro, a grande parte dele foi online. O início ali, principalmente, a gente se conheceu pessoalmente em Tubarão, mas depois de um tempo a gente continuou o nosso namoro de uma forma online. E antes de eu namorar com a Gabi, em 2017, eu cheguei a pesar 104 quilos. Então, eu era bem grandinho, hoje eu estou com 90, já estou acima do meu peso. Mas quando eu comecei a aumentar muito o meu peso, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso correr atrás desse prejuízo. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi a correr. Eu corria para emagrecer, eu, claro, fiz dieta, mas uma das coisas foi a corrida. E quando eu cheguei para conhecer a Gabi, o Wagner, caso os irmãos não conheçam, alguns dos irmãos não saibam, o Wagner, o meu sogro, ele é um corredor também, mas muito mais do que eu era. Eu corria 4, 5 quilômetros, e quando eu conheci a Gabi, fui conhecer ela pessoalmente, isso já em 2020, eu já não estava correndo mais tanto assim, mas o Wagner estava no maior dos piques. E aí, chegando lá, claro, eu fui tentar impressionar o meu sogro. Eu disse, vamos correr? E eu que corria 5, 6 quilômetros, ele corria 20, 30. Então, vocês pensem na disparidade das corridas de um para o outro. E aí, ele disse assim, vamos correr amanhã às 6 da manhã. Aí eu disse, claro, por que não? Topei na hora, mas eu não pensei que eu ia dormir às 2 da manhã e que eu ia correr provavelmente em jejum, porque ele não cozinhava nada, ele não fazia nada. Então, eu ia correr em jejum, 6 horas da manhã, caindo de sono. E aí eu lembro que eu acordei, eu abri a porta, eu dei só uma olhadinha assim, quando eu vi que ele estava arrumando a meia para calçar o sapato, eu pensei, Senhor amado, ele vai mesmo. O que eu fiz da minha vida, Jesus? Eu só botei a mão na cabeça, voltei e disse, agora eu vou ter que ir. E eu fui. E eu fui correr com o Wagner. E a gente foi. E aí no começo ele disse, vamos dar uma caminhadinha para aquecer e tudo. Aí aquecemos na rua dele. Quando a gente chegou na rua principal, ele disse, agora a gente vai correr. Mas tem uma coisa. Você não pode parar na pracinha. Enquanto a gente está na pracinha, a gente está na rua principal, você não pode parar, porque senão eu vou passar vergonha contigo aqui. Aí eu disse, estou aqui com o meu sogro, primeira vez que estou encontrando ele, eu vou fazer o meu sogro passar vergonha? E fui. Comecei a correr e fui. Só que eu tinha esquecido de outro detalhe. Fazia quase um ano que eu não corria mais, então pensa. Eu estava já morrendo, a língua para fora, mas eu disse, eu não vou parar na pracinha, eu não vou parar na pracinha. E continuei correndo. E eu disse, essa pracinha não acaba, e continuava correndo. E eu estava cansado, e o Wagner na maior paz do mundo, dizendo, e aí, tá tranquilo para ti? Eu disse, opa, de boa, vamos. Até que finalizou a pracinha, ele disse, e aí, tá tranquilo? Eu disse, não, agora vamos parar, pelo amor de Deus. Vamos dar uma andadinha aqui um pouquinho, a gente já passou da pracinha. E por que eu lembrei dessa história ao ler esse texto? Porque muitas vezes a nossa vida espiritual é uma corrida. A nossa vida da fé é como uma corrida. E não uma corrida de 100 metros rasos, mas uma corrida de maratonista. E por isso eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12,
a partir do verso 1, que fala sobre a corrida da fé, que fala sobre vivermos uma corrida da fé. E diz assim em Hebreus 12, a partir do verso 1 até o verso 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vou convidar os irmãos a colocarem de pé mais uma vez para a gente orar por essa palavra, pela pregação. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia podermos estar lendo, estudando e aprendendo da Tua palavra, meu Deus. Foram cantados louvores, foram feitos, ó Deus, homenagens aqui na igreja hoje, ó Deus. Nós estamos falando sobre um momento de fé, de corrida, ó Pai. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja em nosso meio, que o Senhor esteja junto conosco, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos fortalecendo em todo esse culto, nessa pregação, em tudo, meu Pai. Que a Tua palavra, Deus, seja pregada aqui e não mais do que isso. Apenas aquilo que vem de Ti, apenas aquilo que vem do Teu Santo Espírito, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar mais uma vez. O texto de Hebreus 12 é um texto que vai vir logo após o texto de Hebreus 11, claramente. E para quem não lembra, o texto de Hebreus 11, ele fala sobre o que é a fé. É o texto em que no seu primeiro verso e no seu segundo, descrevem exatamente o que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquele texto tão conhecido nosso. E durante o texto de Hebreus 11 como um todo, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, ele descreve a galeria da fé, tão conhecida de nós. O autor aos Hebreus, ele nos deixa claro, nesse texto, que até aqui, o que trouxe eles até aqui, até aquele momento, até o fim da sua vida, não foi as obras que eles trilharam, não foram os sacrifícios que eles fizeram, não foi a dor por a qual eles passaram, mas foi a fé que os trouxe até o final da sua vida e que os salvou. No verso 4, o autor aos Hebreus vai falar sobre Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Já no verso 5, ele vai falar sobre Enoque, que foi pela fé que foi arrebatado. No 7, ele fala que Noé construiu a sua arca pela fé. Já no 8, ele fala que Abraão obedeceu e se dirigiu a um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia, pela fé. No 11, ele também fala que Abraão gerou um filho que ele não podia gerar, porque ele já estava numa idade muito avançada, tanto ele quanto a sua esposa Sara, pela fé. No 17, Abraão também oferece esse mesmo filho que foi gerado por uma promessa impossível, pela fé. Pela fé, Abraão creu que esse filho seria ressuscitado dos mortos, talvez, ou que talvez Deus salvaria o seu filho antes da sua morte, pela fé. No verso 20, Isaac abençoa Jacó e Esaú por meio da fé. E por meio da fé nós vemos milagres acontecerem em todos os versos do capítulo 11 de Hebreus. Em todos os primeiros versos. Mas também vemos outras coisas que são muito diferentes de milagres acontecerem também pela fé. O verso 37 nos fala que pela fé muitos irmãos enfrentaram zombarias e açoites. No verso 38, no verso 37 também diz que eles foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Pela fé, homens viram milagres, homens de Deus viram sua vida serem transformadas. Pela fé, eles construíram uma arca num mundo em que nunca nem havia chovido. E viram um dilúvio acontecer. Mas também pela mesma fé,
Homens foram apedrejados e torturados e cerrados ao meio. Apenas pela fé, tudo isso aconteceu. Mesmo sem nunca terem conhecido o amor sacrificial de Cristo Jesus na sua vida. Tudo isso que nós estamos falando são de homens do Antigo Testamento. Homens que nunca tinham visto a Cristo. Homens que nunca tinham ouvido falar sobre um Cristo que já tinha vindo, porque Cristo ainda não havia vindo. No máximo, eles tinham ouvido falar sobre algumas profecias sobre um Cristo que viria. Alguns deles, nem mesmo isso ainda tinha acontecido. Mas, pela fé, eles viveram as maravilhas do amor de Deus. Em Hebreus 12, no verso 1, que foi o verso que nós lemos, diz assim: portanto também nós que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Testemunhas essas que ofereceram seus filhos em sacrifício a Deus. Testemunhas essas que ouviram a voz de Deus e obedeceram e foram para caminhos distantes, que foram para todo e qualquer lugar. Testemunhas essas que diz, no verso 35, que algumas mulheres viram seus mortos serem ressuscitados. Tão grandes nuvens de testemunhas, nós estamos cercados e rodeados. Tudo isso aconteceu por meio da fé dos nossos irmãos. Milagres e sofrimentos. Coisas boas e também coisas ruins, ao nosso ver. Alegria e também dor. Tristeza e também uma alegria sem tamanho. E muitas vezes nós podemos pensar, qual o sentido dessa fé? Na verdade, o mundo jamais entenderia a razão da nossa fé. Qual o sentido de uma fé em que pode me levar a ver milagres maravilhosos, a ver coisas grandiosas, a ver um Deus transformar água em vinho? E ao mesmo tempo, essa mesma fé poder me levar à morte, me levar a ser cerrado ao meio, me levar a ser apedrejado por amor a esse Deus, pela minha fé. O mundo jamais entenderia essa fé. É somente por meio da nossa fé que nós vamos conseguir passar por dor e sofrimento, passar por prisões como Paulo e Silas passaram. E no meio da fé. É somente por meio dessa fé que nós podemos agir. E é impressionante nós vermos essa fé, porque o mundo jamais conseguiria entender o que Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. Fazer-nos termos coragem de nos colocarmos diante de homens que podem nos matar, e mesmo assim continuar pregando o Evangelho. Ser colocado em prisão, e ainda por conta da nossa fé, e ainda assim continuar professando essa fé. Homem jamais entenderia a razão dessa fé. Se os homens do Antigo Testamento tiveram uma fé tão grande a ponto de viver tudo isso, a ponto de verem milagres tão grandiosos, que estavam debaixo, homens esses que estavam debaixo de uma lei inferior, de uma aliança inferior à nossa, o que nós não deveríamos viver com a nossa fé? O que nós não deveríamos ser capazes de fazer com a nossa fé? Nós que hoje conhecemos um Cristo que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Nós que hoje sabemos do amor sacrificial de Jesus, que transformou a nossa vida. Nós dizemos, Jesus transformou a minha vida. Jesus Cristo transformou o meu ser. Jesus Cristo transformou o meu viver. Se nós somos capazes de dizer isso, o que nós também deveremos ser capazes de fazer com a nossa fé? Hoje nós temos a perfeita revelação. Hoje tudo já nos foi revelado. Hoje tudo já nos foi mostrado por meio da cruz de Cristo, por meio do amor de Cristo. E essa metáfora da corrida, que nos é dita aqui em Hebreus 12, no verso 1 já, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
Aqui, desde o grego, desde o original do texto, ele quer dizer correr uma corrida. Por que correr uma corrida? O autor aos Hebreus traz aqui uma alusão perfeita. Porque para você correr uma corrida, em primeiro lugar, você precisa se livrar de tudo e qualquer coisa que te possa trazer um peso. Aqueles que já correram, que já tentaram correr um tempo a mais, algum lugar mais distante, sabem que você não vai conseguir correr com um moletom, com uma calça de moletom, com uma calça jeans, com uma camisa pesada. Qual é a roupa de corredores, de maratonistas? É a camiseta mais leve que você tem. É a bermuda mais leve que você possui. É o tecido mais leve, mais simples, mais singelo, porque tudo aquilo pode te trazer um peso. A sua garrafinha de água você não vai levar se você está correndo uma corrida mais longa. Vai ter pessoas paradas no meio do percurso te oferecendo água, porque o peso da água pode ser pesado demais e pode te atrapalhar na sua performance. O celular você vai deixar de lado se a sua corrida é uma corrida para valer. Porque até o peso do celular pode te atrapalhar e pode atrapalhar a sua performance. Os estudiosos dizem que os romanos, quando iriam fazer uma corrida, eles corriam nus, sem roupa alguma. Eles se livravam até mesmo do peso das roupas, para tentar conseguir a melhor performance possível. Ou seja, para correr uma corrida, você vai ter que se livrar de todo o peso que você possui. E é por isso que essa é a metáfora trazida aqui do texto. Uma metáfora que diz que nós não podemos levar nada que nos atrapalhe. Nós não podemos levar nada que pode nos atrapalhar na corrida a Cristo. Na corrida a ponto de querermos chegar no ponto final, que é Jesus Cristo. Na nossa corrida, nós vamos precisar nos despir de tudo, assim como os romanos faziam. Eu vi alguns irmãos ali brincando, fazendo cara horrorizada quando pensou em correr nu. Mas às vezes a corrida para Cristo vai ter que ser dessa forma. Nos despirmos de tudo aquilo que vai nos atrapalhar. Nos despirmos de cada peça de roupa que possa nos atrapalhar. E é claro que aqui eu não estou falando de roupa propriamente dito, mas eu estou falando de pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado e que nos atrapalham a chegar até Cristo. Lugares em que nós frequentamos que vão nos atrapalhar de chegar mais perto de Jesus. Coisas que nós usamos e que nós costumamos fazer que nos atrapalham a estar mais perto de Jesus Cristo. Músicas que nós ouvimos que nos afastam de Jesus. Filmes que nós assistimos que nos afastam de Deus. Ou até mesmo a lei que nós carregamos ainda em nossos corações, que ainda nos afastam e que nos trazem um peso muito grande. E nós esquecemos de olhar para Cristo, que é o nosso verdadeiro alvo. Olhar para Jesus, que é aquele que nós buscamos, e olhamos para a lei, achando que nós podemos fazer algo para estar mais perto de Jesus. Muitas vezes, nós achamos que é por conta da nossa dor. Que é nós sofrendo mais que nós conseguiremos chegar mais perto de Jesus. Que é nós ardendo mais, andando de joelhos. A penitência que nós pagamos, a dor que nós sofremos, que é isso que nos fará estar mais perto de Jesus. Mas não é nada disso. Não é aquilo que nós sofremos. É por aquilo que Ele já sofreu. Na corrida da nossa fé, em segundo lugar, o texto aos Hebreus nos diz que nós também precisamos nos livrar, além de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Eu acho interessante nós lembrarmos de para quem o texto foi escrito. A carta aos Hebreus, é claro, foi escrita aos Hebreus. Mas quem eram esses Hebreus? Eram novos convertidos? Eram pessoas que não conheciam a palavra de Deus? Era uma igreja cristã? Os hebreus eram provavelmente já a segunda linhagem de pessoas, era a segunda descendência de pessoas que conheciam a Jesus Cristo. O autor aos Hebreus não estava escrevendo para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas estavam falando para antigos judeus
que conheceram a Cristo, começaram a ouvir mais sobre Jesus Cristo, estavam aprendendo sobre Jesus Cristo, viraram cristãos, ensinaram seus filhos a viver a cristandade, e seus filhos cresceram e agora estavam querendo voltar às raízes judaicas. Mas o mais importante aqui é lembrarmos, não estava sendo escrito um texto para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas sim para antigos cristãos, talvez cristãos até mesmo de berço. Mas por que então que é dito, livrem-se de tudo o que os atrapalha e do pecado que nos envolve? Eles já eram cristãos, eles já conheciam a Jesus Cristo, eles já conheciam a essa palavra maravilhosa que nos libertou. Esse é um ponto mais importante e mais difícil do que se livrar apenas das coisas que os atrapalham, do que apenas se livrar de ouvir de músicas, de ouvir de coisas passadas, mas se livrar do pecado. Isso é o verdadeiro desafio. É o maior inimigo da vida cristã, o pecado. Porque o pecado ele nos enlaça, ele nos envolve, ele é enraizado na nossa vida, ele tenta se enraizar em nosso coração e nas nossas entranhas, ele quer estar ali, grudado, enraizado, como um câncer. E como um câncer, ele tenta se espalhar por todo o nosso corpo. Esse é o pecado em nossa vida. Ele tenta a cada dia mais crescer, ele tenta a cada dia mais ser maior dentro de nós e ele nos envolve. Mas é preciso que quando nós estamos correndo nessa corrida, na corrida da fé, nós precisamos nos livrar desse pecado. Porque o desencorajamento, quando nós nos desencorajamos, quando nós sentimos cansados, quando nós queremos desistir e nos livrar da corrida, nós nos envolvemos mais uma vez com o pecado. E quantas vezes nós já vimos pessoas se desencorajarem da corrida da fé? Quantas vezes nós já vimos irmãos ao nosso lado sucumbirem ao pecado? Quantas vezes nós mesmos já caímos em pecados que muitas vezes nós pensamos, já vencemos desse pecado. Eu já não vivo mais por esse pecado não tem mais força sobre mim. E quando nós menos percebemos, mais uma vez estávamos lá, caindo nesse mesmo pecado. Por isso nós precisamos estar atentos ao correr a corrida da fé. Porque essa corrida, ela requer tudo de nós. Ela requer que nós nos livremos de tudo. Requer que nós nos livremos do pecado. Mas como nós conseguimos nos livrar de um pecado, de algo que está nas nossas entranhas? Eu não consigo, por mim mesmo, me livrar de um câncer que está no meu coração. Se eu tenho algo que está crescendo dentro de mim, eu não consigo dizer para o meu próprio corpo, saia daqui. Eu não consigo dizer para o meu próprio corpo, elimine esse câncer, elimine essa doença, saia de mim. Isso não é de nós. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não temos esse poder. E da mesma forma, nós não temos o poder e a força para lutarmos sozinhos contra o pecado. O pecado não pode ser vencido pela nossa força. Um erro nosso como cristãos, muitas vezes, é acharmos que nós, pela nossa força, vamos conseguir nos livrar do nosso pecado. Esse é um erro fatal. Porque nós talvez consigamos nos livrar por um dia. Talvez nós consigamos nos livrar por uma semana. Talvez por um mês ou talvez por um ano. Mas o pecado, ele voltará. Porque o nosso inimigo, ele é ardiloso. Ele é mau. E ele não vai deixar passar uma brecha que nós vamos deixar abrir. E nós vamos abrir, porque por nossa própria força, nós não conseguimos. E a única forma de vencer o nosso pecado é por meio da mesma forma que todos que estão na galeria da fé de Hebreus 11 venceram, por meio da fé.
Não foi por meio dos sacrifícios, não foi por meio das obras, não foi por meio de nada aquilo que eles fizeram, mas foi por meio da fé. Foi por meio de Jesus. Hoje, nós podemos vencer o nosso pecado, mas não por nós, por meio e através da nossa fé em Cristo Jesus. Ele é o único que tem o poder para nos livrar do nosso pecado. Assim como diz em Efésios 2, versículo 8, assim como a graça vem de nós, não vem de nós, mas é dom de Deus, a fé também não vem de nós, ela também é dom de Deus. E é por meio dessa fé, que é dom do nosso Senhor Jesus, que é dom do nosso Deus, nós podemos vencer o nosso pecado. A nossa luta, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra luta que nós podemos ter. Todos aqui temos lutas. Eu tenho certeza que se eu deixar os irmãos pensando aqui 10 segundos, vocês vão lembrar de 10 lutas que passam em seus dia a dia. Seja no seu trabalho, seja até mesmo aqui na igreja, seja com a sua família, seja com os seus boletos. Eu consigo citar umas 10 aqui, rapidinho: água, luz, telefone, internet. Rapidinho a gente acha 10 batalhas que a gente tem para vencer, né? Mas de todas as lutas que nós podemos ter, a maior delas é contra o pecado. E de todas as lutas, cada uma delas a gente tem uma forma de vencer. E a nossa maior vitória que nós podemos ter é a vitória que nós encontraremos por meio da nossa fé, que é a vitória da luta contra o pecado. Essa é a batalha por qual todos os cristãos são chamados a batalhar. E essa é uma batalha que pode ser vencida por todo e qualquer cristão, por meio da sua fé. Em terceiro lugar, o texto nos traz também, o texto do verso 1 de Hebreus 12, que nós devemos correr essa corrida com perseverança. Perseverança, esperança, perseverar. Eu fiz uma coisa que todo pregador faz, já falei que todo pregador faz, mas eu fiz de novo, que é pesquisar o significado de perseverança no Google, né? O que é perseverança? Aí o ato de perseverar. Eu disse, não imaginei. O que é perseverança? É o ato de permanecer, o ato de continuar. Como a gente já falou, não é incomum a gente ver pessoas que desanimam no meio do caminho da fé, no meio da luta contra o pecado. Não é incomum também vermos pessoas que se desanimam no meio de uma corrida, de uma maratona. Não sei se os irmãos já viram aquela corrida da maratona que tem no dia 1º de janeiro. E a largada é aquela coisa que sai milhões e milhões de pessoas praticamente, todo mundo correndo, e vai. Só que na chegada, nem todos que começaram estão lá. Nem todos vão cruzar a linha de chegada. Talvez de 10, 5, talvez 4, não sei. Mas com certeza, nem todos que se proporam a estar lá naquele momento vão conseguir chegar, vão conseguir passar pela linha de chegada. Porque o mais difícil não é o cruzar a linha de chegada, não é o iniciar a corrida. É o perseverar durante toda a corrida, continuar durante toda a corrida, permanecer correndo até o final. Permanecer correndo e buscando aquela linha de chegada. Se você não tem os olhos bem fitos, bem fixados onde você quer chegar, fixados na linha de chegada, sabendo que aquele é o prêmio que você tanto almeja, você não vai conseguir chegar. Existe até uma frase que diz: a constância é mais importante do que a velocidade. A constância ou a perseverança é mais importante do que a velocidade. E isso é especialmente verdadeiro numa maratona, onde talvez um corredor de 100 metros não conseguiria chegar ao final da maratona. Talvez ele não saberia a velocidade que ele teria que correr, mas ele é muito mais veloz que o maratonista.
Ele consegue percorrer um caminho de 100 metros rasos muito mais rápido que um maratonista. Mas assim que chegar nos 200, 300, no primeiro quilômetro, ele já vai estar cansado. E o maratonista vai passar, correndo. Não numa velocidade tão grande quanto a do corredor de 100 metros rasos, mas na velocidade constante. E essa constância, ela é mais importante do que a velocidade. E nós, na nossa corrida de fé, muitas vezes nós queremos largar a corrida, queimar a largada, como o pessoal fala, né? Sair correndo o mais rápido possível, mas nós não conseguimos chegar ao final. Nós não conseguimos permanecer na corrida até o fim. Nós, muitas vezes, acabamos desistindo no meio do caminho. Mas o que diz em Tiago, capítulo 1, eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo. Tiago, capítulo 1, os versos 2 e 3. Tiago diz assim, e eu acho interessante que Tiago já praticamente inicia a sua carta dessa forma. Ele só se apresenta e já dá-lhe uma chicotada no meio do povo já. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E todos aqui vivemos provas de fé, vivemos momentos de dor, de luta, de dificuldade. Assim como em uma maratona, nós temos momentos em que nós temos dificuldade, temos luta, temos momentos em que nós queremos desistir. Mas quando nós passamos por isso, quando nós estamos nos preparando para a maratona, e nós estamos correndo, e nós vencemos o 6º quilômetro, e na outra vez nós vamos correr de novo, nós não vamos mais nos cansar no 6º, nós vamos cansar no 8º. E depois, quando nós vamos correr de novo, nós não vamos mais nos cansar mais no 8º, nós vamos cansar só lá no 10º, no 15º. E a cada vez nós vamos melhorando e sendo mais fortes. Assim é a nossa corrida da fé. Quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma dificuldade e nós saímos dela vencedores, não é mais aquela dificuldade que vai nos derrubar, porque nós sabemos que o nosso Deus vai nos salvar quando nós estivermos passando por ela. Nós saímos de lá mais fortes, mais confiantes, mais corajosos e mais resistentes às provas. Por isso, que nós tenhamos fé e esperança ao passar pelas provações, porque nós sabemos que o nosso Deus vai nos fortalecer no meio delas. E por fim, a gente começa a pensar, então como nós vamos poder nos livrar de todo esse peso? Como eu vou poder me livrar do pecado? E como eu vou conseguir correr com perseverança? O que eu tenho que fazer para conseguir isso? O verso 2 de Hebreus 12 nos dá a resposta. Diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é o autor. Quem é o autor? O autor é o primeiro. O autor é aquele que criou. Ele foi o autor. Ele foi o criador. Ele quem começou a correr a corrida. Quando nós olhamos para o autor e nós olhamos com os olhos firmados, dizendo, é para aquele caminho que eu vou correr. É para o mesmo caminho que Jesus percorreu. Jesus está na linha de chegada dizendo, vem Mateus, você não pode parar na pracinha. Não me envergonhe parando na pracinha, Mateus. Não envergonhe a tão grandiosa obra que eu já fiz, Ulisses, parando de correr no meio da estrada. Irmão Luiz, não pare, por favor. Você já se livrou de todo o peso. Irmão Luiz, você já se livrou do pecado por amor a mim. Você não precisa parar da corrida. Não pare. Continue correndo. Independente de quem está ao seu lado, continue correndo, porque eu já corri e eu já venci, e agora eu estou aqui para incentivar você a continuar correndo. E esse é o Cristo que nos amou. Ele deu a sua própria vida para que hoje nós possamos continuar
correndo a corrida da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele e nós conseguimos nos vermos em Cristo, não porque nós somos iguais a Cristo, mas porque nós queremos chegar onde Ele chegou, porque nós queremos correr a corrida que Ele correu, porque nós queremos permanecer na corrida que Ele permaneceu, nós percebemos, com os olhos focados nele, que mesmo com o cansaço, que mesmo com a luta, tudo aquilo nos fortaleceu, tudo aquilo nos fez mais fortes, tudo aquilo nos fez poder correr a corrida, poder finalizar a corrida da nossa fé. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e diz: Senhor, eu estou longe de Ti. Eu acredito que todos os irmãos aqui já olharam para dentro de si, e talvez agora mesmo, quando olham para dentro de si, pensam: Senhor, eu poderia estar mais perto de Ti. Eu já estive mais perto do Senhor. Eu já fui mais próximo de Ti. Ou eu gostaria de ser mais próximo do Senhor. E muitas vezes quando nós olhamos para dentro de nós e pensamos isso, a gente pensa: eu posso talvez mudar meu guarda-roupa. Parar de usar calça e usar somente saia, as meninas pensam. Os homens talvez pensem: eu não devo mais usar camiseta, eu não devo mais usar uma bermuda na rua, eu vou usar apenas camisa de botão, gravata e usar um terno por cima, porque se não for isso eu não vou estar tão próximo de Deus. Talvez então pensem que isso, as vestimentas, ou talvez aquilo que possa ser feito, as penitências, a dor que vai passar, o sofrimento que vai passar, isso vai aproximá-los do Senhor. Mas não é isso. Não é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. É pela fé que nós conseguimos ser mais próximos do nosso Senhor. É por meio da corrida da nossa fé. Ele já pagou o preço. Ele já sofreu por nós. É quando nós sabemos que o nosso foco não é olhar para aquilo que pode pesar mais em nós, mas é nos livrar do nosso peso. É livrar daquilo que pode estar pesando em nossa vida. Para aí sim, olhar com os olhos firmados em Cristo. E Ele sim, nos fazer ser mais próximos do nosso Senhor. Além disso, quando nós olhamos para Cristo, para Jesus, nós podemos ter a certeza que nós não podemos desanimar, nem cansar. Filipenses 2, versos 6 e 7, eu vou convidar mais uma vez a igreja a estar abrindo comigo. É um texto muito conhecido dos irmãos. E é um texto que nos faz lembrar que Jesus Cristo, Ele nunca foi diferente de nós estando na terra. Como assim? Jesus Cristo, Ele se tornou homem para ser próximo a nós, para que nós soubéssemos que nós também podemos vencer a corrida da nossa fé. Diz assim Filipenses 2, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante a nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo foi semelhante a nós. Jesus Cristo viveu uma vida semelhante a nós. Muitas vezes a gente esquece disso. Jesus Cristo foi criança, Ele cresceu. Ele tinha amigos, Ele tinha pessoas ao seu redor, Ele tinha pais. Jesus Cristo, Ele foi homem também. Mesmo Ele sendo Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo. E não julgou o ser igual a Deus ser maior do que os homens. Mas Ele se transformou em 100% homem. Para que, sendo 100% homem, Ele fosse um servo em nosso meio.
Quando olhamos para um Deus que morre pelos seus servos, e eu não sei se os irmãos sabem, mas essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, é que em todas as outras religiões nós precisamos nos chegar a Deus primeiro. No cristianismo, o próprio Deus se achega e se torna semelhante a nós para que nós sejamos próximos a Ele. Quando nós olhamos para esse Deus que morre e nós percebemos a grandeza desse amor, nós sabemos que nós podemos ter esperança. Nós sabemos que por mais que nós tenhamos cansaço no meio da nossa corrida, por mais que nós estejamos quase desfalecendo no meio da corrida, nós podemos olhar para o nosso Deus e dizer: Ele veio para nos provar que é possível. Ele veio para carregar o nosso peso. Se eu já estou sentindo cansaço, o cansaço seria muito maior se Ele não tivesse vindo. Por isso, hoje eu posso ter forças por meio dEle, por meio da força que Ele nos dá. Quando nós olhamos para Jesus, na linha de chegada, no final da nossa corrida, dizendo: vem, Johnny, vem, Daniel, vem, Mateus, vem, Carlos. Nesse momento, a gente pode ter fé e esperança de que nós também podemos vencer essa batalha. E quando nós finalizarmos essa corrida, rumo ao nosso lar sagrado, quando nós terminarmos essa corrida, nós vamos dizer: foi por Ele que a gente correu. Não foi por mim. Se fosse pela minha força, eu não conseguiria ter chegado. Se fosse por aquilo que eu poderia fazer, eu não conseguiria ter concluído. Se fosse por mim, eu nunca conseguiria correr essa caminhada, essa corrida. Essa maratona, eu jamais suportaria. Mas Ele tirou o nosso peso. Ele tirou o nosso pecado. Ele nos dá esperança para suportar a corrida. É por meio dEle, é por Ele e é para Ele todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a colocarem de pé para que a gente esteja orando nesse momento. Senhor Jesus, Pai de bondade e misericórdia, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, meu Pai, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. Nós somos gratos, Jesus, porque Tu nos abençoa, Tu cuida de nós e Tu nos traz a força para continuar permanecendo essa corrida. Pai, que nós jamais abandonemos a corrida da nossa fé, mas que nós permaneçamos firmes nessa corrida, que nós permaneçamos para sempre nessa corrida, Pai, sabendo que Tu é quem nos fortalece. Pedimos, meu Deus, que Tu esteja conosco hoje e para todo sempre, em um nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.